Olá, meu nome é Thaís Caroline, eu sou professora de Artes e Artes Manuais do Instituto Geração Projeto Flanelinha e venho aqui dar mais uma aula para vocês nesse período de quarentena que nós estamos passando. A aula de hoje é sobre cubismo e Pablo Picasso. Pablo Picasso foi um artista que, na verdade, foi o responsável ou estreou esse tipo de arte, né, esse movimento artístico que se chama cubismo. Eu vou ler para vocês esse livrinho que conta um pouquinho da história do Picasso. Então, vamos comigo para essa aventura? Laura e Lucas descobrem Picasso. Se existiu um pintor que nunca se deixou abater pela preguiça, foi o espanhol Pablo Picasso. Para muitos, o maior gênio do século XX. Aproveite a carona dos seus novos amigos, Laura e Lucas, para conhecer a vida deste grande pintor. Não perca esta viagem. Laura, você pode posar para mim agora? Claro, Lucas. Não sou sua musa inspiradora? Essa flor azul no seu chapéu ficou muito bem em você. Flor azul no chapéu? Exclamou Laura. Ai, ai, parece hoje ainda vamos viajar. Laura já sabia. Os desenhos do Lucas tinham a magia de transportar os dois amigos para a vida dos grandes pintores. Quando eles, sem se dar conta, davam uma pincelada, parecia com um quadro famoso e era papo. Lá iam eles para a vida de um artista. Naquele dia foram parar no ano de 1937. No seu ateliê em Paris, Pablo Picasso finalizava o quadro Mulher Chorando, que é o retrato de Dora Maar, fotógrafa, poeta e pintora francesa, conhecida como a quarta das 7 mulheres mais importantes da vida de Picasso. Pobre Dora Maar, conta que chorava muito porque não podia ter filhos. A Dora Maar e o Picasso a pintando. Ainda bem que o bebê Picasso chorou quando nasceu. Foi um alívio, Laura. O pintor dizia que a enfermeira que ajudou no parto pensava que ele tinha morrido, mas o médico assoprou fumaça de charuto em seu rosto, fazendo com que ele começasse a berrar e a tossir. Pobre Picasso, disse Laura. Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Napomuceno, Maria de los Remédios, Cipriano de la Santíssima Trindade, Martim, Patrício, Clito, Ruiz e Picasso. O bebê que nasceu na cidade de Málaga, no dia 25 de 1881, foi batizado com um nome comprido como o dos reis. O pai, professor de desenho e pintor, percebeu cedo que o filho ia ser uma alteza real do mundo das artes. Depois de ter vivido na Corunha, a família se muda para Barcelona à procura de uma vida mais confortável. É nessa cidade, à beira-mar, que aos 14 anos o jovem Pablo entra na Escola de Belas Artes de La Lonja. Em poucas lições, todos reconhecem que o novo aluno tem capacidades extraordinárias e passaram para um ano mais avançado. Seu pai, professor de desenho na mesma escola, não cabe em si de felicidade. E a alegria é maior ainda ao vê-lo aos 15 anos participando da maior exposição de Barcelona com o quadro A Primeira Comunhão. Pablo Ruiz Picasso, aposto que os professores nunca mais se esqueceram deste nome. É sempre assim com os mega super excelentes alunos. Há professores que ainda se lembram de mim, me chamam de Lucas Picasso, disse o menino num tom brincalhão. E a mim, Laura Amar, acrescentou a amiga, imitando uma mulher chorona. Quando chegou a Paris, os tempos eram difíceis e Pablo foi obrigado a queimar suas telas para conseguir aquecer o quarto gelado onde dormia. Mas nem tudo era ruim.
Nessa época, conheceu artistas modernistas, impressionistas e pós-impressionistas que influenciaram para sempre o seu trabalho, tanto as suas célebres colagens como as suas obras cubistas, um movimento que criou com o pintor Georges Braque, uma revolução que alterou o rumo da pintura. Como é que chama o quadro que está ali pendurado, Lucas? Ma folie, que significa minha linda. Deve ter sido pintado pensando em você, disse Lucas, elogiando a amiga. Agora me lembro, Ma folie é um dos quadros mais famosos do cubismo, como As Meninas de Avignon, mas nesse caso Picasso esqueceu-se de pintar os maiôs das senhoras. Em 1917, o artista se apaixona por Olga Kokolova, uma bailarina russa com quem casa no ano seguinte. Olga inspira-o para a criação de cenários e figurinos para espetáculos de balé russo. E quando a mulher engravida, Pablo Picasso fica feliz como uma criança, divertindo-se a desenhar mães e filhos. Mas o artista se encanta por uma nova musa inspiradora, a jovem francesa Marie-Thérèse Walter, que lhe deu uma linda menina de nome Maia. Mas afinal, quantos filhos teve Picasso, Lucas? 4. Paul, Maia e também os irmãos Claude e Paloma, filhos da pintora Françoise Guillot. Tantas mães, estou mesmo confusa. Picasso tinha um grande coração, tão grande que parece que cabiam lá muitas mulheres. Laura. Durante a Guerra Civil Espanhola, a vila de Guernica é fortemente bombardeada pelos alemães. No mesmo ano, em 1937, Picasso mostra a sua revolta através de Guernica, um quadro feito com pinceladas de dor, com 7 metros de comprimento e pintado em apenas 8 semanas. Esta obra de arte é feita para o pavilhão espanhol da Exposição Internacional de Paris. Anos mais tarde, o artista só autoriza que a obra exposta em Nova York volte à Espanha com a chegada da democracia. Felizmente, hoje podemos admirá-la mesmo em Madrid, num antigo hospital transformado em museu, o Centro de Arte Rainha Sofia. Sabia que Picasso escolheu o touro e o cavalo para representar a guerra? Ai, Lucas, esse quadro até dá medo. Não tenha receio, Laura. Olha, vou lhe contar uma história de Picasso. Um dia, um soldado alemão foi inspecionar o seu ateliê e encontrou uma imagem de Guernica. Não resistiu e perguntou: foi você que fez isso? Picasso respirou fundo e respondeu: não, foram vocês. Lucas, ele também era artista com as palavras. Se era, até poemas escreveu, Laura. Em 1958, já com 77 anos, mudou-se para Vauvenargues, um palácio situado no sul da França, digno de um habitante com um nome tão comprido como de um rei. Foi nesse cenário de contos de fadas que se casou com Jacqueline Roch, a mulher que o fez feliz até a sua morte em 8 de abril de 1973. Tinha 91 anos de uma vida que ficaria para sempre na história da arte e da humanidade. Nunca saiu do lugar onde foi tão feliz. Você não acha que os jardins do seu palácio foram o local perfeito para o seu último endereço? Foi um grande pintor, um grande escultor, um grande gravador e um grande ceramista. Tanto talento e trabalho, Laura. Sabia que aos 87 anos ele fez 347 gravuras em 7 meses? Já merecia descansar nosso amigo Picasso, disse Laura a caminho de casa com Lucas, o seu companheiro de viagem. E aqui o Picasso
e uma frase dele. Espero que a inspiração me encontre a trabalhar. Picasso. Bem, pessoal, como agora vocês conheceram um pouco da história do Picasso, eu vou explicar para vocês o que era mais ou menos, ou qual era mais ou menos a ideia do cubismo. O cubismo tem mais ou menos a ideia de um cubo. Imagine um cubo. Vamos imaginar que essa caixinha de guache pode ser um cubo. Na verdade, ela é meio retangular. Um cubo geralmente ela é num formato de quadrado, né? Mas vamos imaginar que isso seja um cubo. Ele tem vários lados, não tem? Tem a parte da frente, tem a parte do lado direito, do lado esquerdo, aqui em cima, aqui embaixo. A ideia do cubismo era que a gente visse essa imagem de todos os ângulos ao mesmo tempo. Como se eu conseguisse congelar a imagem, como se eu conseguisse fazer uma pessoa que está se movimentando e congelar essa imagem no mesmo lugar, como se eu fizesse isso daqui. Tô na frente, coloco para aqui em cima, do lado, do outro lado e atrás. Como se eu estivesse congelando isso. Tem uma obra do Picasso que se chama Retrato de Ambroise Vollard, feita em 1910, que dá para exemplificar bem essa ideia que eu estou explicando para vocês. Dá para ver que este homem representado na tela, ele parece que ele está de vários ângulos ao mesmo tempo. A gente não tem certeza se a gente está vendo ele de cima, de frente, de baixo ou do lado. A imagem é toda recortada. Por isso mesmo que foi dado o nome de cubismo. É como um cubo que é visto de vários ângulos diferentes ao mesmo tempo. O ismo, pessoal, significa algo que seria como a vanguarda, como se um grupo de artistas seguissem aquele mesmo movimento artístico. Então, tudo que tem ismo, como por exemplo impressionismo, fauvismo, pós-impressionismo, expressionismo, tudo que tem esse ismo no final, significa que existiu um grupo de artistas que seguiram o mesmo estilo. O Georges Braque, como eu li no livro, ele também foi um artista que desenhava nesse mesmo estilo do Picasso, tá ok? E a nossa atividade de hoje é a gente fazer um rascunho, trabalhar mais ou menos essa ideia que o Picasso trouxe pra gente. Então, eu vou deixar esse livro aqui no canto, né? Você só vai precisar de uma folha, uma canetinha ou um lápis, o que você tiver. Você vai tentar desenhar, vai pedir para alguém, peça para alguém ser o seu modelo, isso é muito legal, os artistas fazem muito disso, gostam de desenhar pessoas que estão posando para eles. Peça para alguém posar para você. Primeiro, peça para essa pessoa posar de lado, pegue o perfil dessa pessoa, eu vou fazer isso, mas eu vou imaginar mais ou menos alguém de lado. Imagino que ela tem um olho aqui, né? Aqui. Um nariz. Bem arrebitadinho. A boca, os lábios, né? O queixo. E o pescoço. Muito bem? Aqui, vou desenhar o olho, né? Aqui está o meu desenho da pessoa de lado. Agora, eu vou desenhar essa pessoa e vou pedir para ela ficar de frente para mim. E vou desenhar ela de frente. Então, eu vou aproveitar esse olho aqui, tá? E vou tentar desenhar essa pessoa de frente. No mesmo desenho. Fazer um narizinho bem redondinho, uma boca. Fica um desenho bem diferente, mas bem legal ao mesmo tempo.
Eu vou fazer o queixo dessa pessoa também, né? Vocês estão conseguindo enxergar essa pessoa? Bem, agora eu vou imaginar que eu tô vendo a pessoa... Deixa eu terminar a cabeça, né? Que eu tô vendo a pessoa... Esqueci de fazer aqui a orelha, né? Vendo ela assim, de baixo. Vamos pensar ela de baixo. Aqui tem o queixo, com o pescoço, né? Provavelmente assim. Aqui eu mal vou ver, na verdade, o narizinho dela. E os olhos vão estar bem escondidinhos. E as orelhas também, né? Tudo isso no mesmo desenho. Olha que louco. E aqui eu já fiz o pescoço, vou fazer o pescoço aqui. Pronto. Olha que divertido isso. Terminei meu desenho cubista. Olha que divertido que ficou meu desenho. Eu fiz em 3 ângulos diferentes. De baixo, de frente e de lado. E ficou esse desenho bem malucão aqui. Essa é a ideia do cubismo. Eu vou pedir para vocês experienciar também essa ideia. Não precisa ficar um desenho bonito, não precisa ficar todo detalhado, fazer as coisas certinho, não precisa disso, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês experimentem o que é fazer um desenho como o Pablo Picasso fazia, tá ok? É só experimentar. Pode ser um rascunho como eu fiz nesse desenho aqui, que já ficou bem divertido. Na minha opinião, ficou bem divertido, né? É isso, pessoal. A aula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau!